Faremos agora uma meditação na palavra do Senhor, um aprendizado da palavra, e seremos abençoados por essa rica ministração nessa noite. A igreja está feliz com o pastor Fernando nessa noite? Diga amém. Amém. Ele voltar amanhã no culto de oração já. Como que nós vamos recebê-lo aqui nesta noite? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. A paz do Senhor aos amados queridos irmãos. Aproveitando que os irmãos estão ainda em pé, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pastor Rogério, pelo honroso convite, a igreja aqui do Jardim Rincão, que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos, Deus nos dê nessa noite uma boa palavra e que o nosso coração seja preparado para ainda o que está por vir. Algo foi feito com muito carinho para a nossa vida e os nossos olhos, os nossos ouvidos ainda verão e ouvirão coisas grandes de Deus neste lugar. Este foi o dia que o Senhor fez e por isso nós estamos alegres. Sei que na correria do dia a dia, na chegada corrida da igreja, pelo menos para duas pessoas diga: foi muito bom você ter vindo. Cumprimente. Isso, cumprimente. Glória a Deus. Isso, sorriso. Eu gostaria de fazer mais duas menções de leitura. Uma está em Mateus capítulo 28. Gostaria de ainda tomar posse das escrituras sagradas. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 6. Todos acharam? Eu leio uma vez, os irmãos, na sequência. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Vamos aí repetir juntos? 1, 2, 3. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Vamos para o capítulo da ressurreição, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 17. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 17. Estamos ouvindo ainda barulho de farfalhar. Farfalhar é esse barulho aqui. Só acontece em duas vezes: quando a folha de uma árvore cai e quando as páginas da Bíblia são viradas. Vamos ler versículo 17, como da outra vez. Eu leio uma vez, os irmãos leem na sequência. Esse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Toda a igreja junto? 1, 2, 3. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai de amor e de bondade, te damos graças pela leitura da sua palavra, pelos hinos entoados, pela nossa orquestra, Pai. Queremos render ao Senhor a gratidão, pois tudo que está sendo feito aqui é para a glória e louvor do teu nome. Adoramos o seu nome nesta noite, dizendo que o Senhor vive, e porque o Senhor vive, sentimos a sua presença, e porque o Senhor vive, nos alegramos, e porque o Senhor vive, temos a grande expectativa de que o Senhor continua sendo, sim, segundo as Escrituras, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso acreditamos em milagres, acreditamos no teu poder, acreditamos que o Senhor não mudou e que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossa vida, em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos e amados irmãos. Queridos, nós estamos muito felizes, porque quando se fala de uma cantata, de um musical, é uma forma inteligente de Deus usar pelo seu Espírito as habilidades e as capacidades de inúmeras pessoas para, de todas as formas, tornar o nome de Cristo conhecido, seja através do solfejar, seja através do dedilhar, seja através do interpretar, seja através do apresentar.
E tudo que se espera é um olhar cuidadoso, é um ouvido aguçado, é uma atenção muito mais rebuscada para tudo que se apresenta. É bem verdade que de tudo que a gente faz para tentar ou buscar reproduzir o que Cristo fez por nós, pela humanidade, o ato da redenção, o ato da crucificação, o ato das histórias dos relatos bíblicos, tudo que a gente for fazer é apenas uma fagulha daquilo que as Escrituras nos deixam de informação e daquilo que a gente busca fazer de representação. Então, feliz é o ser humano que tem a oportunidade de estar em uma igreja e através de um musical, através de uma apresentação, poder mais uma vez ter a sua memória, ter o seu coração profundamente tocado com uma das maiores mensagens que a humanidade já experimentou. Hoje nós vamos estar falando sobre uma das personagens, uma das pessoas mais famosas de todo o universo, por que não, do próprio Cristo, falando de alguém que está vivo, de um túmulo que é o mais famoso do mundo, por não ter ninguém dentro. Túmulo está vazio. E trazer à memória isso é uma grande alegria para nós, pois, com todo respeito às demais religiões que há no mundo, as orientais, as ocidentais, seja o catolicismo, o espiritismo, enfim, cada um tem ali os seus fundadores, e é de conhecido de todos, já ouviram por várias vezes. Se você for no túmulo de alguns desses fundadores, você vai encontrar a epígrafe: aqui jaz Joseph Smith, Buda, Maomé, mas o túmulo diferente de todos é o de Cristo. Você não vai encontrar aqui jaz, você vai encontrar ele não está aqui, mas já ressuscitou. Assunto descrito por todos os evangelistas. João, o apóstolo do amor, registrou isso. Lucas, o médico amado, registrou com precisão o sofrimento de Cristo, tanto que suor que tornou-se em gotas de sangue, só um médico para falar isso. Marcos, na sua narrativa rápida, também falou sobre isso, deu uma ênfase sobre o encontro de Maria Madalena com o jardineiro. Mateus também, por tratar-se de esforçar-se em mostrar aos judeus o Cristo, o Filho do Deus vivo, o descendente da linhagem de Davi, também sua grande descendência por parte de Abraão, ele mostrou também com detalhes, provar pelas Escrituras que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, é o Evangelho do Rei, é o Evangelho do Reino, é o Evangelho que busca mostrar Cristo como aquele que veio para nos salvar. Em Mateus, Jesus é Rei. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o homem perfeito. E em João, ele é o Filho do Deus vivo. Mateus, quando escreve aos judeus, quando escreve o Evangelho, ele está apresentando aos judeus. Por isso que começa com a linhagem, com a genealogia. Por isso que o judeu precisava pesquisar isso. Marcos, a sua narrativa é rápida. Lucas já é mais detalhado. Quer saber sobre a infância de Jesus? Basta ler o capítulo de número 1, capítulo de número 2, versículo 40, dizendo que Jesus, como nós, teve um crescimento como os seres humanos. Diz que o menino crescia e se robustecia em espírito, ainda morando em Nazaré. Escute isso. Não é o local onde você mora, mas é o interior, o investimento que se faz de dentro para fora. Diz que mesmo num lugar onde ninguém dava nada,
onde que veio boa coisa de Nazaré, diz que Jesus crescia e se fortalecia e se robustecia em espírito. Nosso primeiro investimento não é o exterior, é o interior. Quanto mais palavra, mais nos enchemos, mais nos animamos, mais somos fortalecidos, mais somos esperançosos concernente às coisas de Deus. Mas o versículo 2:52 de Lucas, ele ainda diz que Jesus, como homem, o menino crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e diante dos homens, mostrando então Lucas que Jesus teve um crescimento perfeito. Foi o homem perfeito, perfeito em suas palavras, perfeito em suas obras, poderoso contra a natureza, poderoso contra as enfermidades, também poderoso sobre a morte. Já João escreve para uma igreja que conhecia a Cristo, já tinha ali alguma coisa, tanto que ele começa numa dimensão muito extraordinária. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele fala o Verbo na eternidade, o Verbo na criação e o Verbo na humanidade. Quando ele fala do Cristo na humanidade, versículo de número 14 de João 1, ele diz assim: e o Verbo, Jesus, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus então, no Evangelho segundo escreveu João, ele é apresentado como aquele que é o Filho de Deus. João apresenta ali uma sequência de 7 poderosos milagres realizados por Cristo, deixando ali bem explícito a última manifestação, que foi a ressurreição de seu amigo Lázaro. Já do capítulo 12 ao capítulo de número 28, a gente vê o exercício do ministério de Jesus, ele falando sobre para que veio a este mundo, para o propósito que veio a este mundo, para pregar o Evangelho, pregar o arrependimento. E ele estabelece 3 anos de ministério ao lado dos seus discípulos, escolhendo, amando, instruindo-os a servir e deixando a eles o exemplo para que fosse seguido. Já no capítulo de número 16 de João, ele já começa a dizer uma coisa importante, das demais como também foram, dizendo que ele iria muito em breve para um lugar que os discípulos não poderiam ir, mas que eles não ficariam sozinhos, que ele enviaria o Consolador. Os discípulos se dispersam depois que Jesus é preso, todos sabem essa história, e a Bíblia vai nos mostrar que, ora, os discípulos, sabendo já de sua morte, eles vão para um lugar e ali ficam reclusos, ficam presos. A Bíblia vai nos mostrar, segundo as Escrituras, que Jesus, ele é colocado, seu corpo, em um sepulcro. Curioso, né? O encontro de Nicodemos com Jesus. Se lembra de João 3? Nicodemos. O nome Nicodemos significa sangue inocente. Em João 3, Jesus fala com ele profundamente. É ali que nós encontramos o texto áureo das Escrituras Sagradas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos ouviu isso. Em João 7, Nicodemos defende Cristo. Em João 19, junto com José de Arimateia, ele coloca a mão no corpo de Jesus para levar até o sepulcro. Curioso o nome de Nicodemos, sangue inocente, para pôr a mão no sangue inocente. Seu nome era sangue inocente, mas o fim da vida ele entende que recebeu esse nome para colocar as mãos naquele que foi o único homem que teve sangue inocente na face da terra. Jesus foi o único homem que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado,
ressuscitou sem pecado e voltará para buscar a sua igreja sem pecado. Vamos adiantar, porque a noite ela é de festa para nós. Estamos animados com o que foi preparado pelo Jardim Rincão, e hoje, tomando pela leitura do versículo de número 6 de Mateus 28, nós estamos diante da palavra dos anjos. Os anjos são testemunhas oculares das grandes manifestações de Deus. É uma coisa tão curiosa quando se fala de Maria, que quando nós lemos no versículo de número 37 de Lucas 1, o anjo disse: mas a Deus todas as coisas são possíveis. Mas os versículos anteriores, você vai ver por exemplo no versículo de número 35, que quando o anjo diz a Maria: você vai conceber e dar à luz a um filho. Aí como será isso possível? Aí ele diz assim: eu assisto diante de Deus. Gabriel, ele diz que ele, como anjo, como um ser criado por Deus, ele assistia diante de Deus o quê? Assistia o quê? Suas manifestações. Então quando ele diz que ele foi enviado para trazer a Maria uma mensagem: você vai gerar um filho, por obra do Espírito Santo. Ela: como que é isso? Aí o anjo diz: eu assisto diante de Deus, eu nunca vi o meu Criador errar, tudo que ele faz é perfeito, ele vai fazer uma obra extraordinária. Quando ela ouve isso, sabe o que ela diz? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aí é quando ele entra, porque para Deus todas as coisas são possíveis. É tão lindo isso, que a obra da redenção, ela se consuma de uma forma extraordinária. Sabemos dessas 6 horas da sexta-feira, em que Jesus passa sobre o madeiro, declarando as suas 7 palavras, depois de ser colocado em um sepulcro. A Bíblia diz que da sexta até o domingo pela manhã são então os 3 dias. Mateus 16 e 21 diz, Jesus deixou claro aos seus discípulos que 3 coisas foram absolutamente necessárias para ele quando ele esteve na terra. Primeiro, era necessário sofrer. Segundo, era necessário morrer. Terceiro, era necessário que eu ressuscitasse. Ele falou aos seus discípulos: 3 coisas para este mundo eu deixei bem claro: eu vou sofrer para que você não sofra mais, eu vou morrer para que da sua morte eu exale e tire vida, dos mortos eu vou tirar vida, e eu vou ressuscitar, porque com a minha ressurreição tem garantia também da nossa ressurreição. Jesus deixou bem claro então aos seus discípulos que essas coisas seriam absolutamente necessárias. Os discípulos viram ele sofrer. Alguns fugiram no meio do sofrimento, alguns se afastaram. Os discípulos viram ele morrer. Quem? João. Pedro estava ao longe, numa situação meio crítica, mas ele literalmente morreu. Agora, quem o viu ressuscitar? Ele disse que ele iria sofrer, morrer e ao 3º dia iria ressuscitar. O que me chama a atenção para essa noite é a palavra do anjo para as primeiras testemunhas da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo de número 15, a partir do versículo de número 3, Paulo, que é denominado aqui o capítulo da ressurreição. Por que capítulo da ressurreição? Porque é onde mais se fala sobre a questão da ressurreição, é onde mais se tem a expressão, como outros capítulos que levam outros nomes. Neste capítulo ele vai falar que ele apareceu a Pedro, que ele apareceu a Tiago, que ele apareceu a mais de 500 irmãos, que ele apareceu por último a ele mesmo, como um abortivo. Ele vai declarar pelas escrituras
que Cristo apareceu a ele, apareceu ao perseguidor, a quem não perguntava por cristão, ao contrário, a quem maltratava, matava, encerrava os crentes nas prisões. Ele apareceu por último ao Saulo de Tarso e estabeleceu sobre ele um grande plano de salvação, tendo misericórdia dele e fazendo com que ele fosse um grande pregador, um grande doutor e um grande apóstolo que passou pela a história da igreja. O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, 13 cartas levadas aí pela sua autoria. Perceba então que quando Paulo diz que por último ele apareceu a mim, ele diz assim: ele apareceu a mim para ser o quê? Para ser o pregador, o comunicador, para ser o doutor, aquele que pontua, e para ser o apóstolo, aquele que vai de encontro a uma missão especial. Paulo se doou a isso, se deu a isso, a proclamar Cristo, a anunciar aos judeus, a anunciar aos gentios que Cristo morreu e também ressuscitou. Já no capítulo de número 15, no versículo que nós lemos, o versículo de número 18, versículo de número 17, ele vai deixar uma coisa muito clara: se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, e nós estaríamos muito pesados. Não falo de pesado da anatomia, não, estou falando de pesado de pecado. Nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Por quê? Porque os pecados pesam, os pecados acusam, os pecados alfinetam, os pecados são como aguilhões, os pecados fazem com que as pessoas não tenham esperança, e tem mais, não vivem em paz. Isaías capítulo de número 59, 57:10, ele vai nos dizer que os ímpios não têm paz, porque estar com a marca, com a carga, com o peso do pecado, faz a gente viver uma vida muito sem graça, sem sentido. Mas bendito seja o Senhor, que estabeleceu o seu plano ao enviar Jesus a este mundo, quando Ele colocou o seu nome de Emanuel. 1:23 de Mateus, Ele diz assim, que Ele salvaria o povo dos seus pecados. Oh, coisa mais preciosa é ser aliviado pelos pecados. Quantos se sentem aliviados pelo fardo do pecado, pela acusação do pecado? Aleluia, somos perdoados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é homo, não é nenhum outro líquido inventado por qualquer nação que pode limpar pecado. Só existe uma coisa capaz de limpar os pecados do passado, do presente e do futuro: o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Mas o sangue de Jesus não só limpa pecado, mas também compra para Deus a nossa vida. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 6:20: fostes comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Saímos de uma vida louca, de uma vida vã, fomos resgatados não com ouro, não com prata, não com ien, não com real, não com libra esterlina, não com franco suíço, fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Você tem preço de sangue, foi resgatado pelo sangue, foi salvo pelo sangue, lavado pelo sangue, comprado pelo sangue de Jesus. Isso nos traz alívio. Paulo disse: se Cristo não houvesse ressuscitado, nós teríamos ficado perdidos. Se Cristo não houvesse ressuscitado, nós ainda estávamos com esse peso. E nós lemos aqui nesta noite ainda o texto de Mateus, capítulo de número 28 e o versículo de número 6. Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como havia dito: vinde e vede o lugar onde jazia. Como eu falei das testemunhas da ressurreição, Cefas, Tiago, Paulo, os 10, os 11, porque primeiro ele apareceu aos 10. É curioso que João 21 diz que ele apareceu aos 10 e os 10 estavam em lugar fechado.
Jesus ele apareceu sem abrir porta e janela e disse: paz seja convosco. Eles atemorizados, aí depois se alegraram, aquela coisa toda. Quem não estava no dia que ele apareceu pela primeira vez? Tomé. Tomé não estava. Versículos depois de João 21 vai nos mostrar que 8 dias depois, Jesus se apresenta de novo no mesmo lugar. E aconteceu que, estando as portas fechadas, apresentou-se Jesus no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Primeiro ele apareceu aos 10 e aos 11, porque em 7 dias e 1 dia, 8 dias, onde é que estava Tomé? Bom, esse não é nosso assunto, mas onde ficou Tomé em todo esse período, essa semana? Os discípulos estavam em um lugar, Tomé sumiu. Só que quando ele soube que Jesus apareceu em corpo glorificado, falou: o quê? Ele apareceu? Eu só acredito se eu tocar nele. 8 dias depois Jesus diz: paz seja convosco. Ô Tomé, primeiro é com você, vem aqui, põe o dedo aqui, ó. Põe o dedo aqui, tá vendo? Aí diz que ele pôs o dedo onde ele tinha recebido uma lancha. Toca aqui, ó, põe o dedo na minha mão, onde ele tinha recebido os cravos, e ele traz uma palavra: Tomé, não sejas incrédulo, mas seja crente. Na mesma hora o espanto toma conta dele, e ele proclama: Senhor, tu és o meu Deus. Ele crê no Senhor ali, e é tão lindo que dali em diante Tomé toma jeito como um verdadeiro seguidor de Jesus, porque das passagens que nós encontramos de Tomé, só vê ele duvidando, e depois deste dia, sua vida nunca mais foi a mesma, porque em Atos 1:14, ele estava orando esperando a promessa. Em Atos 2, no dia de Pentecoste, ele estava ali para também ser revestido, e o fim da história dele, diz que ele foi missionário na Índia. Bendito seja o Evangelho, a palavra que muda, que transforma até os duvidosos. Por isso que Judas escreve: apiedai-vos de algum que estão duvidosos. Até quem tem dúvida, Jesus dá a devida atenção. Em meio a estas pessoas da ressurreição, uma me chama a atenção. Jesus poderia ter aparecido primeiramente a muitas outras pessoas, mas ele escolheu aparecer a uma mulher. Os evangelhos não ocultam isso. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Esta mulher, juntamente com Joana e outras mulheres, elas foram ao sepulcro. Tinha uma preocupação: quem irá revolver a pedra? Chegando lá, a pedra já estava removida. A pedra já estava removida e o lugar já estava vazio. Dentro da narrativa, a Bíblia vai nos mostrar, dentro da narrativa falando sobre o jardineiro, ela confunde aquele homem que estava ali perto ao sepulcro no domingo de manhã, e ela faz uma pergunta: ei, foi o senhor que levou o corpo do meu senhor? Não foi. E aí ele diz assim, ó: Maria. A voz de Jesus é única. Todo mundo precisa saber e conhecer que a voz de Jesus para o coração de quem verdadeiramente teve uma experiência com Ele é única. Quando Jesus diz Maria, ela responde Rabone, que quer dizer mestre da minha alma. Essa mulher Maria Madalena era aquela que Jesus, ao encontrar-se com ela, expulsou dela 7 demônios. Essa mulher estava aprisionada, essa mulher não tinha expectativa, não havia futuro de salvação para ela. Mas um dia Jesus entrou, libertou aquela mulher e ela tornou-se seguidora fiel de Jesus. No sepulcro, então, a primeira testemunha da ressurreição é Maria Madalena. E ele diz para ela: vai e diz aos meus que eu estou vivo. A mulher, ela sai gritando: ele está vivo, ele está vivo. Chega aos discípulos, e como nós lemos em Mateus 28, eles ficaram como em desvario: não é possível, não é possível. Pedro
mesmo em meio a essas situações, ele sai correndo ao sepulcro. E aí você percebe que então a primeira mensagem para ser levada, que ele está vivo, parte de uma mulher. A primeira coisa que eu quero trazer à menção aqui, é que o lugar ele está vazio. O lugar então, quando ela chega, está completamente vazio. Vazio por quê? Porque geograficamente ele foi colocado ali, mas ele não estava mais ali. O lugar estava vazio, mas ele não estava ali. O lugar estava vazio, mas ele jamais voltaria e voltará àquele lugar. Por quê? Porque tem um segredo nas entrelinhas da leitura de hoje, que quando o discípulo entrou e viu lenços enrolados, dobrado, isso quer dizer na cultura que é a pessoa dizendo: eu vou, mas eu volto. Por isso que ele, quando entra, ele se ajoelha e diz, e ele creu. Creu o quê? Porque eles sabiam a cultura. Está tudo arrumado, ele já vai voltar. Ele já vai voltar. Cristo como homem morreu, mas vivo está para a nossa justificação. Cristo como homem morreu, mas vivo está para a nossa ressurreição. Cristo como homem morreu, mas vivo está para a nossa celebração. Você pode glorificar a Deus por isso? Veja que a palavra do anjo foi essa: vem e veja como ele tem dito. Ele está falando do testemunho, da veracidade de Jesus, das palavras de Jesus. Quando Jesus fala, ele cumpre. Jesus não deve nada a ninguém. Tudo que ele disse, ele faz, cumpre e realiza. Perceba que o testemunho é verdadeiro. Você pode confiar no que Jesus disse, você pode confiar no que Jesus diz, você pode confiar no que Jesus tem dito, porque suas palavras são fiéis, são verdadeiras. O anjo ele está deixando bem claro que houve um dia, um lugar em que Jesus esteve e não está mais, foi o sepulcro. Sepulcro está vazio, mas o nosso coração está cheio. Repito, sepulcro está vazio, nosso coração está cheio, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de fé, cheio de amor, cheio de esperança. Sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Nunca o trono ficou vazio. O Pai está sobre ele, o Filho está sobre ele. Oh glória, oh glória. Isaías na visão ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E veja que a adoração é a trindade. Não é santo, santo, é santo ao Pai, santo o Filho, santo o Espírito de Deus. A adoração é essa: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja Deus porque o trono nunca ficou vazio. Louvado seja Deus porque o sepulcro está vazio. Louvado seja Deus porque seu coração é a habitação de Deus, do Espírito de Deus. Ouça isso: no Antigo Testamento era Deus sobre o povo, sobre os reis, sobre os juízes, sobre os sacerdotes, sobre os profetas. No Novo Testamento era o Emanuel, é Deus conosco, é Jesus com o povo, tocando, curando, falando, realizando milagres. De Atos 2 até hoje, no Jardim Rincão, exatamente às 19h30. Lembrei da palavra de Jesus na cruz, João 19:30, tetelestai, está consumado.
até este horário, é Deus dentro de você, pelo Espírito Santo. Não deixa Deus sair de dentro de você, é Deus dentro da sua vida. Seu coração não está vazio, seu coração não está vazio. O Espírito de paz, o Espírito de glória, o Espírito de poder, o Espírito que ensina, o Espírito que consola, o Espírito que exorta, o Espírito que fala, o Espírito que diz, o Espírito que levanta, o Espírito que acolhe, o Espírito que anima, o Espírito que fortalece, o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, o Espírito de entendimento está sobre a tua vida, está sobre o seu ministério, está sobre a sua casa, está no teu coração. Você não está vazio, ao contrário, é o que diz Paulo: ide-vos enchendo, enchei-vos do Espírito. É todo dia cheio, todo dia cheio, não ao vazio, e sim ao cheio. Existe uma mensagem que emana do sepulcro. Ele vive. Ele vive. Eu ainda não tive o privilégio de estar lá, mas não somos como a religião do Islã, em que pelo menos uma vez na vida um seguidor precisa ir até a Meca, porque senão não chegou a experimentar o maior grau de espiritualidade da sua vida. Se ele não for a Meca, sua vida, sua jornada, entre aspas, religiosa, ela se torna frustrada, porque tem que ir lá. Agora o cristão não, o cristão em qualquer lugar que ele estiver, para sentir a presença de Deus, não precisamos ir em Jerusalém. É bem verdade, está mais de 9.000 quilômetros daqui para lá, é muitas horas, é viagem, é traslado, é muita coisa, mas não precisamos estar no sepulcro para dizer assim, ó, agora eu estou sentindo a presença de Deus. Ao contrário, a mensagem do sepulcro, ela ecoa norte, sul, leste, oeste. Não existe um lugar no mundo em que essa mensagem não chegue e a gente não sinta a presença de Deus na nossa vida. A mensagem é essa: Ele vive, Ele vive, Ele vive. E porque Ele vive, Ele também está no Brasil. E porque Ele vive, ao mesmo tempo que está no Brasil, na América Central, Ele está na América na América do Norte, Ele está na Oceania, Ele está na África, Ele está na Ásia, Ele está na Antártida, Ele está na Groenlândia. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui exaltando o Cordeiro de Deus, inúmeros irmãos em vários lugares do mundo, qualquer que seja o fuso horário, seja de dia, seja de noite, 4 horas, 5 horas depois, Ele consegue operar e entender o que cada um precisa, o que cada um necessita. Ele consegue entender tudo que passa agora na nossa mente, cada um em particular. Por quê? Porque Ele é Deus e porque Ele vive. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas, e onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está com a mídia, está com a orquestra, está com o visitante, está na tua casa, está com os teus familiares. A presença dele é indizível. O sepulcro vazio tem uma mensagem: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia, aleluia. E existe um testemunho que não falha quando nós olhamos para o sepulcro. O horário já está terminando dessa palavra, não posso me empolgar muito, porque o melhor está por vir. Ainda tem muita coisa boa. Escute, repita comigo: testemunho da sua palavra. Os anjos disseram: olha, esse daqui, ó, ele está vivo. A Bíblia diz na escrita de Lucas, no capítulo 1, que quando Jesus ressuscitou em corpo glorificado, Ele ficou por um espaço de 40 dias na terra. Corpo glorificado, repita comigo: corpo glorificado. Ele não está ligado a espaço, Ele não está ligado a tempo. Durante 40 dias, Jesus esteve com provas infalíveis, falando acerca do reino de Deus em corpo glorificado. Isso é tão lindo, que mostra que a ressurreição de Jesus é a mesma forma que vai acontecer com a gente. Quando nós formos arrebatados, conforme diz as Escrituras, nós também teremos um corpo glorificado.
No capítulo da ressurreição, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 52, ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, diz que seremos arrebatados, nós seremos transformados. Aí diz: o que é corruptível, essa matéria, sujeito a enfermidades, sujeito a dores, sujeito a dificuldades de locomoção, tanta coisa. E ele diz: este que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é passageiro vai ser eterno. Receberemos da parte de Jesus um corpo transformado para entrar nas mansões celestiais. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele ressuscitou, você pode dizer aleluia? Ele está vivo, você pode dizer glória a Deus? Porque ele ressuscitou, nós somos agora justificados. Tínhamos uma cédula de condenação, e a Bíblia diz que por causa da sua ressurreição, nós agora não temos mais uma cédula contrária de condenação. Porque ele ressuscitou, nós temos a garantia da derrota de Satanás. Na cruz ele expôs publicamente todo o principado e toda a potestade na cruz. A Bíblia diz em 2:14 aos Colossenses que na cruz ele ali expôs publicamente todo o principado, toda a potestade, e deles triunfou. Existem maneiras de humilharmos Satanás. Primeiro, Cristo humilhou Satanás na cruz. Segundo, quando participamos da ceia, do pão e do cálice, nós estamos humilhando mais uma vez a Satanás, dizendo: eu tenho comunhão com o Pai, eu tenho comunhão com o Filho, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu tenho comunhão com os irmãos. E a última maior humilhação de Satanás ainda está por vir. Cristo vai esmagar a cabeça da serpente debaixo dos pés dele. Você pode glorificar a Deus por isso? Quando diz que Cristo está vivo, a hora de Satanás e seus demônios está chegando, e a igreja está marchando, a igreja está servindo, a igreja está evangelizando, a igreja está profetizando, a igreja está pregando, a igreja está cantando, a igreja está louvando, a igreja está arrebatando almas do inferno, a igreja está dando lugar na terra, a igreja está pregando a palavra forte, poderosa do Cristo vivo, a palavra que é leite, a palavra que é mel, a palavra que é pão, a palavra que é espada, a palavra que é fogo, a palavra que é martelo, a palavra que esmiuça a penha, mas também queima o coração. Esta palavra que está na tua boca e no teu coração. Você como igreja é mais do que vencedora. Você como igreja faz parte de uma igreja invencível. Invencível por quê? Porque aquele que está vivo, ele é invencível. Aquele que está vivo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Marcha, crente, marcha, ouvinte, marcha, igreja do Rio. Marcha, porque ele está vivo junto com você, está vivo pregando, cooperando com sinais e milagres através da nossa vida, da sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Essa alegria neste culto ninguém vai parar. Essa alegria neste culto ninguém vai parar, porque vocês mexeram naquilo que o Espírito de Deus gosta. Quando eu digo que Ele está vivo, é porque Ele ressuscitou e deu uma garantia: eu vou, mas não deixo vocês sozinhos. Enviarei sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber, mas você que crê, recebe. Você que crê, tem. Você que crê é a habitação, morada do Espírito de Deus. Ele ressuscitou e o Espírito de Deus está sobre nós. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua manifestando o fruto do Espírito Santo através dos crentes. Ele continua manifestando os dons do Espírito através da sua igreja. A profecia não parou, o discernimento de Espírito não parou, a palavra da sabedoria não parou.
parou, a palavra da ciência não parou, os dons de curar não parou, o socorro não parou, as manifestações do Espírito não parou, porque Ele disse: eu vou enviar o Espírito, minha igreja nunca ficará enferma, nunca ficará fraca, nunca ficará raquítica, ao contrário, ela está sendo preparada para encontrar-se com o noivo, sem mancha, sem ruga e sem mácula, porque o Espírito adorna, o Espírito enche, o Espírito faz brilhar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:18: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo mesmo Espírito do Senhor. Irmão, se ontem foi melhor, hoje vai ser melhor ainda. O Espírito está trabalhando na sua vida, o Espírito está agitando a sua alma, agitando o seu espírito, agitando o seu corpo, para que você seja cada dia melhor, para a glória de Deus. Cristo, por ter ressuscitado, Ele deu certeza da nossa ressurreição. A hora termina, 19h42, mas eu ainda durante essa semana, pastor Rogério, fiquei pensando, como que poderia ser mais direto, mais pontual essa palavra para o nosso coração. Paulo disse: se Ele não houvesse ressuscitado, repita comigo, se Ele não houvesse ressuscitado, primeira coisa, não haveria igreja, não haveria nenhuma razão estar pregando, solfejando, cantando, apresentando, tudo aquilo que a gente vai ver aqui, não haveria nenhuma razão, porque seria vã. Então a primeira coisa que a gente aprende é que, porque Ele ressuscitou, nós temos a certeza de que temos sempre uma mensagem de esperança. Olha a primeira mulher, a mulher Maria Madalena, daquela da qual Ele expulsou 7 demônios. Que coisa linda. A Bíblia vai nos mostrar que Ele fala a ela, que Ele dá uma missão a ela. Veja que nunca, por pior que esteja uma pessoa na sociedade, nunca deixe de ter a oportunidade de uma mensagem de esperança. Pergunto, a igreja responde: a esperança para o endemoniado? Amém? A esperança para o doente? Mais forte. A esperança para o cansado? A esperança para o perdido? A esperança para o sobrecarregado? A esperança para o doente? A esperança para os que não têm esperança? É por isso que, porque Ele está vivo, nós temos uma mensagem de esperança. A esperança para os surdos, a esperança para os mudos, a esperança para os cegos, a esperança para os paralíticos, a esperança para os cansados, a esperança para os sobrecarregados, a esperança para os endividados, a esperança para os desiludidos, a esperança para os sem esperança, a esperança. O dia que você encontrar alguém sem esperança, seja um agente de boa nova e diga: Jesus, como diz Paulo a Timóteo, Ele é a nossa esperança. De novo, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Traz à memória o que Ele fez com você. Não tinha saída, a esperança chegou e disse: eu tenho um plano em você. Deu um banho de palavra, limpou a sua vida, firmou os seus pés numa rocha, pôs na tua boca um novo cântico e te deu um novo sentido da vida. Te chama agora de filho de Deus, nova criatura, sacerdócio real, nação santa, povo especial, zeloso de boas obras, edifício de Deus, lavoura de Deus, aleluia, noiva do Cordeiro, esposa de Cristo, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Só quem tem essa esperança, dela diz a Bíblia, purifica-se a si mesmo. Segunda coisa, por causa que o sepulcro está vazio, nós temos sempre uma mensagem de amor. Amor. Dá uma olhada no ministério de Jesus. Ele veio a este mundo para ir ao encontro de quem não queria ir ao encontro dos outros.
Ele amou quem não via, amou quem não ouvia, amou quem não andava, amou quem era esquecido, amou quem estava perdido, amou de quem não se aproximava. Ele veio em resgate de muitos, ele veio para os doentes e não para os sãos, ele veio e mostrou o seu verdadeiro amor. Tente extrair alguma coisa de que não seja de amor de Cristo. Tudo em Cristo tem amor. Seus olhos são de amor, sua palavra é de amor, seu toque é de amor, sua presença é de amor, sua obra é de amor. A cruz é a maior expressão de amor para com a vida dos seres humanos. É o Cristo exalando todo o seu amor. É por isso que a gente continua pregando, é por isso que a gente continua ensinando, tocando, fazendo tudo, porque Paulo escreve em 2 Coríntios 5, porque o amor de Cristo nos constrange. Esse amor ele te empurra, esse amor ele vai te empurrando, dizendo assim: falem do meu amor, ande deste amor, mergulhe neste amor. Max Lucado, em seu livro, ele diz: existem 3 coisas que são impossíveis: tirar o molhado da água, tirar o calor do fogo e tirar o amor de Deus. A Bíblia vai nos mostrar em Romanos 5 e 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não perguntava, você não perguntava, mas Ele prova o seu amor. Termina essa noite, 19 horas e 47 minutos, dizendo que se a mensagem é que Ele está vivo, primeiro nós temos uma mensagem de amor. Segundo, primeiro, nós temos uma mensagem de esperança. Segundo, nós temos uma mensagem de amor. Terceiro, nós temos uma mensagem de fé. Tudo que se possa fazer aqui nessa noite é gerar no seu coração fé. Repita comigo: gerar fé. A Bíblia diz em Romanos 10 e 17, de sorte que a fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir cenas. Talvez você vai ver alguma coisa aqui que não vai ter palavra, mas vai ter uma coisa que vai te marcar. Sabe o que isso vai fazer? Vai gerar fé no seu coração. E quanto mais fé, mais brilho. Quanto mais brilho, mais glória. Quanto mais glória, mais resplandece. Esta fé precisa ser gerada, precisa ser a cada dia cultivada. Jesus ele deixa bem claro, porque Ele está vivo, a igreja não deve deixar de andar pela fé, proclamar a fé e seguir exemplos de fé. Meu tempo já está terminando, mas gostaria de lembrar de um capítulo que é chamado carinhosamente na Bíblia do capítulo da fé. Não dá para falar os 40 versículos, mas pense no que a fé fez na vida dessas pessoas. Versículo 4, pela fé Abel. Versículo 5, pela fé Enoque. Depois vem, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé Josué, 11:30, pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante 7 dias, pela fé Josué, pela fé Raabe, versículo 31, pela fé, ainda se ele tivesse tempo, versículo 32, como o meu tempo também está terminando, 19:49, ele diz no versículo 32, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres pela ressurreição receberam os seus mortos, uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros por causa da fé experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O escritor aos Hebreus termina do 12, dizendo: portanto, Jardim Rincão, nós pois também que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas,
deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Levante a sua mão, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha a cruz de novo. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, está onde? Está sentado à destra do trono de Deus, está entronizado no seu coração, está na palavra e está dizendo: eu estou vivo, 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 eu estou vivo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor Rogério. Esse é o culto dos vivos, irmão. Esse é o culto dos vivos. Os vivos louvam, os vivos pregam, os vivos adoram. Ele está vivo. Você sente ele aqui? Você sente ele aqui? Tem mais coisa de Deus ainda. Tem mais coisa de Deus para a nossa vida nessa noite. Tem mais coisa de Deus para nós aqui. Vem ver o lugar que ele jazia. Ele está vivo. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.